Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje é culpa e reencarnação. Segundo o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, culpados somos quase todos. Ao lermos essa assertiva, nós refletimos a respeito da nossa condição de espírito imortal. Sabemos que todos já tivemos várias existências e no futuro teremos tantas outras até que alcancemos uma posição espiritual onde nós não precisaremos mais das reencarnações. O espírito André Luiz, em sua obra Ação e Reação, pelo médium Francisco Cândido Xavier, narra várias histórias a respeito das leis de Deus e que também nós às vezes nos referimos a elas quando contemplam a lei de causa e efeito. Todavia, em nos referindo a nós espíritos perfectíveis, é natural que nós, quanto mais ignorantes, mais erramos e estamos sujeitos às consequências dos nossos erros. André Luiz, no capítulo Débito Aliviado dessa obra, Ação e Reação, narra que ele, juntamente com um colega de estudos a respeito da lei de causa e efeito, Hilário Silva, que estavam sob a orientação do mentor Silas, vieram até a crosta terrestre, pois eles já estavam domiciliados no mundo espiritual, e foram até uma casa espírita, onde o dirigente André Luiz, ao ver aquele homem simples, que trazia eczemas na pele, na cabeça, nas orelhas, no rosto, nos braços, ele percebeu que se tratava de alguém que estivesse passando por duras provas. Então ele viu vários espíritos colaborando nos trabalhos da instituição. E, de repente, aproximou-se do mentor, o espírito desencarnado de uma senhora, pedindo a ele que auxiliasse Adelino Correia com as feridas, uma vez que ele sentia dores. E o mentor disse-lhe que ele estava recebendo a assistência de médicos do plano espiritual e que ele iria melhorar. Pouco tempo depois, um rapaz desencarnado conversou com o mentor, pedindo-lhe que também auxiliasse Adelino, porque há poucos dias sua mãe encarnada, que estava com os dois irmãos doentes, estava precisando de recursos, e ele diz que procurou Adelino, que, embora não visse e nem ouvisse o espírito do rapaz desencarnado que pedia ajuda para a mãe e os irmãos, Adelino teve a inspiração de procurar a senhora e levar-lhe os recursos de que ela estava necessitando para poder atender os seus filhos. Então o rapaz estava pedindo ao mentor que lhe ajudasse Adelino em suas dificuldades. E o mentor o acalmou e disse que Adelino estava sendo amparado pela própria teia de fraternidade que ela havia gerado em torno dele. O mentor Silas
conversando com André Luiz e com Hilário Silva, contou que ele, Adelino Correia, na encarnação anterior, fora filho de um fazendeiro que tivera um envolvimento com uma escrava. A sua mãe desencarnou no parto. E seu pai, Martim Gaspar, o criou diferente dos outros filhos que ele tivera com outras escravas. Tanto que essas outras crianças não representavam nada para ele. Mas quanto a Martim, o Adelino Correia do presente, o pai não sabia explicar, mas tinha uma afeição por ele toda especial. Martim foi crescendo e Martim Gaspar cada vez mais próximo do seu filho, ao ponto de procurar as autoridades à época para que ele, Martim, pudesse ser seu herdeiro legal. Com o passar dos anos, ele, Martim Gaspar, que era pai solteiro, em uma de suas viagens, conheceu uma jovem chamada Maria Emília. E com ela se casara. Ele tinha 43 anos de idade e Martim tinha 21. Quando Martim Gaspar chegou em sua casa, levando a sua esposa, uma jovem, Martim, o filho, encantou-se pela madrasta. E essa também, pois o enteado era muito jovem também, por ele se sentiu atraída. Até então, Martim amava o pai, mas com a presença da madrasta, ele passou a sentir raiva do pai. E num crescendo, ela, Maria Emília, envolvendo o enteado, procurava encontrar circunstâncias para se afastar do esposo. E assim, aquela situação foi para Martim ficando de tal forma insustentável que ele teve a macabra ideia de livrar-se do pai. Certa feita, aproveitando-se de uma oportunidade, quando o pai estava enfermo do fígado, ele, com o auxílio de 2 capatazes, Antônio e Licídio, foram até os aposentos do pai, que estava acamado, e, naquele momento que ele já havia administrado uma medicação que de uma certa forma entorpecia o paciente, ele jogou resina inflamável no leito e colocou fogo. E o pai, ali tentando sobreviver com aquelas labaredas, desesperado, gritando de dor, não suportou e desencarnou. Naturalmente, tudo passou com um acidente doméstico, mas o espírito de Martim Gaspar, assim que se viu livre do corpo físico que foi destruído pelo fogo, passou a perseguir Martim. Este, vendo-se livre do pai, procurou viajar com a madrasta para a Europa. Mas o espírito do pai, este passou a atormentá-lo dia e noite, perseguindo-o com muito ódio, até que 5 anos depois daquele parricídio, que é quando o filho mata o pai, ele já estava tão atormentado, ele já estava se sentindo tão culpado, que ele ficou perturbado mentalmente. Retornaram
para a fazenda, e lá ele ficava recordando dos gritos do pai na hora da desencarnação, do pai sendo consumido pelas chamas que ele mesmo provocara. Então, ele gritava, e a sua esposa, agora, aquela que havia sido sua madrasta, começou a dizer que ele enlouquecera, como que se ela não soubesse que o seu esposo de agora fora o parricida do passado. Acontece que ele, não suportando aqueles tormentos íntimos, o que alimentava a culpa, desencarnou. E o seu pai desencarnado o estava aguardando no plano espiritual e o arrastou para as regiões de trevas do submundo espiritual. E lá passou a torturá-lo, atormentá-lo por longos 11 anos. Até que Martim foi recolhido das regiões inferiores e levado para uma instituição do umbral chamada Mansão Paz, e lá ele foi tratado. Acontece que no plano espiritual, ele, Martim, sentia as chamas consumi-lo sem destruí-lo. De tal forma era a sua culpa, que aquelas chamas que ele viu matando seu pai, ele percebia e sentia em seu próprio corpo espiritual, porque ele pensava naquelas chamas, e os seus pensamentos eram alimentados pela culpa de ter livrado-se do pai tão violentamente, e os espíritos das trevas, aproveitando a culpa que ele trazia na consciência, alimentavam ainda mais aquelas chamas que ele sentia queimá-lo sem consumi-lo, que o queimava constantemente. Então, lá nessa instituição, os espíritos fizeram um tratamento magnético para que ele tivesse aquelas consequências atenuadas, e aquelas chamas foram desaparecendo, mas ficaram as marcas no corpo espiritual. E ele, Adelino Correia, lá antes de reencarnar, tornou-se um trabalhador na instituição, conquistou méritos espirituais para, na próxima encarnação, redimir-se dos seus erros. E ele reencarnou, trazendo problemas na pele. Os problemas na pele eram consequências do crime que ele perpetrou na reencarnação passada. Mas nós temos outras personagens na história que as leis de Deus, naturalmente, elas são fundamentadas no seu infinito amor e na sua justiça. Maria Emília, aquela mesma que fora cúmplice do crime, desencarnada, ela também foi amparada espiritualmente. E ela precisava reencarnar, sofrendo os efeitos da sua infidelidade conjugal. Martim, de ontem, reencarnou como Adelino Correia. E Adelino Correia, que conheceu o Espiritismo, passou a ser um trabalhador da casa espírita. Na fase adulta, conheceu uma mulher com quem se casara, e com ela tiveram uma filha. E a filha que ele teve foi justamente a madrasta do passado, Maria Emília. Reencarnou como sua filha, chamava-se Marisa. Acontece que, assim que Marisa completou 6 anos de idade, sua mãe o abandonou. Então ficou
Adelino Correia cuidando da filha, sem a mãe. Ele ainda tinha sua mãe encarnada, que o ajudava nos cuidados com a filha. E certa feita, ele adotou 2 crianças. Crianças essas que foram abandonadas no prostíbulo. Crianças de pele escura. Eram os 2 capatazes do passado, Antônio e Elicídio, que ele adotou como filhos do seu coração. Então ali estavam a antiga madrasta e os 2 comparsas do parricídio que ele cometeu na reencarnação anterior. Ele não recordava-se das suas ações do pretérito, ele não tinha lembranças do que fizera, mas ele estava dedicando-se ao bem, trabalhando pelas pessoas que frequentavam a casa espírita, atendendo aos mais necessitados através da caridade, da assistência fraterna, e com isso ele foi conquistando amigos espirituais que intercediam por ele, e as consequências do mal que ele praticara no passado foram atenuadas, minimizadas, porque ele estava conquistando méritos. Mas tem uma outra personagem nessa história. E é bom que ressaltemos que antes da justiça de Deus chega a sua misericórdia. A misericórdia chega primeiro do que a justiça. O pai, Martim Gaspar. Martim Gaspar foi resgatado das regiões inferiores e foi levado para a mesma instituição, Mansão Paz, e lá foi tratado. Acontece que o pai, percebendo que o filho estava transformado espiritualmente, sentiu-se sensibilizado e reconheceu tanto as falhas do filho quanto as suas, e teve aí a felicidade, que por sinal é para todos nós, da reencarnação, e ficou programado que ele reencarnaria. Mas em que condição? Chegou o dia do reencontro. Então, os amigos espirituais organizaram para que o pai de Martim reencarnasse e fosse viver no lar de Martim, ou de Adelino Correia do presente. O que a espiritualidade organizou? Que Martim Gaspar reencarnasse de pais desconhecidos, e certa noite Martim, ou melhor, Adelino Correia, o Martim do passado, despertou-se no seu leito, ouvindo o choro de uma criança na porta da sua casa. Sua mãe estava dormindo no quarto dela, e ele foi até a porta da sala, abriu, e lá estava uma criança chorando. Ele, ao ver aquele pequenino, o abraçou com todo amor, dizendo: meu filho, era o pai do passado, e retornou aos braços do filho ingrato de ontem. Ali estava Martim Gaspar, reencarnado pela graça de Deus, com as bênçãos de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejamos que as leis de Deus são sábias, e que, ainda que todos nós, ou melhor, muitos de nós, tenhamos um passado a expiar, porque infringimos as leis divinas,
nunca faltarão os recursos necessários para que nós conquistemos a remissão da consciência, que é a paz que todos nós anelamos. Nem todos nós que passamos por aflições estamos pagando dívidas. Nem todos nós que estamos passando por dores é porque nós erramos de forma que infringimos as leis divinas. Porque muitas das nossas aflições nós que escolhemos. Por que assim o fizemos? É porque objetivamos um progresso e sabemos que para alcançá-lo é necessário que nós passemos por determinadas experiências. Então existem aqueles que escolhem uma vida de muita luta, uma vida de grandes dificuldades, uma vida de desafios. Tem gente que sofre do berço ao túmulo, e depois nós vamos encontrar alguém que diz assim: que eu fiz a Deus para merecer isso? E quando falam isso perto de mim, eu falo: a ele nada, mas alguém com certeza você fez. O que Deus quer de mim? Nossa, Deus só quer que nós aprendamos a amar. Porque quanto mais amamos, menos erramos. E muitos de nós, às vezes, somos surdos, ou seja, não ouvimos os amigos espirituais que nos inspiram para que nós façamos dessa ou daquela forma que seja compatível com o que Jesus nos ensinou. Nós deixamos passar as oportunidades. Às vezes, nós nos deparamos com situações onde nós precisamos ser fiéis a Deus no cumprimento dos nossos deveres e deixamos para depois. Ah, depois eu faço. Não, não vou hoje não. Está muito calor. Ah, não, está frio demais. Ah, está chovendo. Tudo é desculpa. Precisamos parar com isso. Essa autocondescendência, essa autopiedade. Ai, mas eu sofro. Ai, mas que vida difícil. Oh, vida cruel. Para com isso. Para. Nós precisamos dizer um basta à nossa indolência, à nossa preguiça. Emmanuel fala da serpente invisível. Mas que título de mensagem! E por curiosidade, eu fui pesquisar. É preguiça mental. É preguiça de pensar. Principalmente nos ensinamentos de Jesus. Então, se nós queremos um futuro melhor, vamos fazer agora aquilo que nos compete. Como dizia o apóstolo Paulo: nem tudo que é lícito me convém. Nós precisamos ter discernimento. E na casa espírita nós temos uma escola. Aqui nós aprendemos com Jesus, à luz da doutrina espírita, o que nós precisamos a fim de conquistarmos a paz que Jesus nos oferece. Porque a paz que Jesus nos oferece começa em nossos corações. Em nossos corações nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala conosco no íntimo da nossa alma. E às vezes nós fazemos tanto barulho no templo interno que nós não ouvimos o que o Senhor está falando conosco. Porque Ele não grita. Ele não altera o tom de voz como eu estou alterando aqui, por estar falando em público. Mas Ele fala no silêncio do nosso coração. Ele não precisa gritar, mas nós precisamos fazer silêncio para ouvi-lo. Porque Ele fala com doçura, Ele fala com amor. Meu filho, minha filha, eu te amo. Siga os ensinamentos de Jesus, porque tudo passa, menos as minhas leis
e o ensinamento do meu Filho amado. Que a paz do Senhor esteja conosco, que Jesus nos abençoe, ampare e ilumine. Gratidão.